Esse episódio é uma sugestão de Kepa Drogze. A eleição do novo Papa deu esperanças à família. Com todo esse poder e influência, terão Roma sob seu controle. Os cardeais se reúnem em segredo nos fundos do velho edifício. Eles se preocupam com o futuro da Santa Igreja se o novo Papa não for controlado. A família Borgia foi injustiçada? Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! Eu tenho certeza que o nosso amigo Kepa, nosso grande amigo Pedro Rodrigues, assistiu a série. Com certeza. E aí veio falar com a gente, pô, faz aí um episódio sobre. Ele tá com preguiça de assistir a série toda, pediu pra gente fazer um resumo aqui do que foi a família Borgia, com certeza. É uma série muito boa, inclusive, né? Tem o Jeremy Irons, né, no papel do Rodrigo Borgia, né? Isso. A gente tava devendo já gravar um tema do Kepa, cara, porque ele sempre dá uns feedbacks bem legais, né? Ele já sugeriu vários temas, só que não sei porque a gente nunca consegue gravar um dos temas que ele sugere, né? Um dos que ele sugeriu que eu quero muito gravar, inclusive, é o episódio sobre o jiu-jitsu, né? A gente chegou a marcar já com... Não vou falar quem é, mas ainda não deu. As datas não bateram. Mas vai acontecer, uma hora vai acontecer. Fica tranquilo, tá no forno. Esse episódio tá no forno, tá quentinho. Mas além da série tem o filme também, que é mais antigo. O filme é de 2008, a série é de 2011. Ambos têm o nome da família, The Borgias, os Borgias, a família Borgia ali. E eu gostei muito dos dois, não terminei de ver a série ainda. Ela é uma daquelas séries que a gente começa a ver para estudar, para preparar o episódio aqui e acaba vendo depois, né? Mesmo depois de gravar, a gente continua vendo a série porque é muito boa. E tanto o filme quanto a série tá uma ambientação muito legal, porque essa história se passa no século XV, do meio ali, meados, né, do século XV para o final, que é um momento que a Europa está passando por uma transformação incrível, que é justamente a abordada na série. Né? A gente já falou em algumas outras oportunidades aqui sobre a tomada de Constantinopla. Então toda a Europa, né, estava se reestruturando. Estava uma reestruturação social e política muito, muito grande na Europa. É interessante porque isso aí se passa num período meio que de transição, né? Isso. Porque exatamente. a gente imagina muito, assim, quando a gente fala a era medieval, né, a gente pensa que é um bloco, assim, não, a partir desse dia deixaram de ser medievais, né, deixaram de usar cota de malha, agora virou outra coisa, agora não é assim, né? Se você reparar, assim, esse é um mundo em transição, né? A gente ainda não tinha, por exemplo, a Itália como um país, né? Eram vários territórios, vários principados, várias... Né? Entre muitos outros países da Europa também, né? Ainda estavam se estruturando, a gente estava tendo avanços tecnológicos muito grandes, estava tendo uma diferenciação dos poderes, principalmente da igreja, né? Tava deixando de ter o poder que tinha, né? Mas ainda não estava passando pelos problemas que passou depois da Revolução Protestante. Então, assim, é um meio termo aí que a gente está falando, né? Sim, os historiadores escolheram essa data da tomada de Constantinopla para fazer essa diferenciação, mas você colocou muito bem, justamente esse momento de transição. E uma coisa que é muito importante que você falou é que os reinos, as nações, os países ainda não eram como a gente tem eles hoje. Como você exemplificou aí a Itália, ela não era a Itália como a gente conhece hoje. A gente até tinha, por exemplo, uma França, de certa forma, unificada, principalmente por causa da figura de Carlos Magno, que teve esse trabalho. A gente tem a Inglaterra, que também estava nesse processo por causa das invasões norueguesas e dinamarquesas do século X, que a gente gosta tanto de falar aqui, e a Inglaterra conseguiu se unir. Mas, de um modo geral, a Europa, e principalmente a Itália, era dividida em vários principados, em vários condados, em vários reinos e até em algumas repúblicas. Né? E esses pequenos principados, eles ficavam na mão, eram comandados por famílias locais que tinham mais posse. Né? Isso era uma coisa muito herdada da Idade Média, que tinha aquela pirâmide social dos camponeses, da nobreza e do clero. Então a nobreza tinha terras ali, tinha camponeses, né? E ainda se comportava dessa forma nesse momento da Europa.
uma dessas famílias, né, que era dona de terras, dona de servos, que tinha poder aquisitivo, né, vamos colocar assim, era uma família espanhola chamada Borja, né, que ficava na cidade de Valência. E é interessante, porque a etimologia dessa palavra, claro que isso não é definitivo, né, você vai encontrar algumas... Nunca é, né? Nunca é, né? A gente chega aqui e fala, a origem da palavra é essa. Tá, tem 5 outras teorias aqui. Mas uma das aqui que eu achei muito interessante é que Borja teria vindo da palavra Burj, em árabe. Porra, isso é muito interessante porque a gente sabe que a Península Ibérica passou, desde o século VIII ali, começando no século VIII, com uma dominação islâmica, né? Uma dominação muçulmana. Então faz muito sentido que essa família tenha uma origem, a etimologia da palavra Borja tem esse significado. E significa torre. Burj significa torre. Isso eu já achei controverso porque o brasão da família representa um touro. Né? Então, sei lá, escolheram um touro para colocar no brasão, né? No escudo da família. Um touro vermelho, né? Ficou mais bonito, mais imponente do que uma torre, sei lá. Foi o que eles escolheram ali. E essa família, ela não era uma das mais ricas, mas ela, como a gente já deixou claro aqui, ela já tinha uma certa proeminência ali na Espanha. Né? Era uma nobreza menor, né? Esse é o termo. Justamente a questão da nobreza é isso, não necessariamente são pessoas com dinheiro. Né? A gente vê assim, tem centenas e centenas de exemplos disso. Né? A nobreza é uma casta. Né? Então, normalmente isso está atrelado a dinheiro, né? A fortuna, porque normalmente esses nobres eles comandavam territórios e tal, então tinham terras produtivas, mas não necessariamente. Então, muitas vezes as pessoas eram nobres, né? As famílias eram de famílias, eles eram de famílias nobres, né? Eram dessa casta, dessa classe social superior, mas não necessariamente tinham dinheiro ou às vezes até poder mesmo. Sim. O título era recebido, né? Então, assim, às vezes um antepassado dele, um bisavô, podia ter recebido um título e ao longo das gerações eles foram empobrecendo, né? Não foram administrando bem suas riquezas, mas o título ninguém tira. Né? O título ali de duque, de marquês, isso aí ninguém tira. É realmente um extrato social, como você falou. E aí, dessa família, o primeiro cara que vai se destacar, justamente ali meados do século XV, é Afonso Borja. Tá? Justamente, se vocês colocarem aí na internet quando surgiu a família Borja, eles vão identificar esse cara como o precursor da família. Eu até abri aqui a árvore genealógica da família Borja e o primeiro nomezinho lá em cima é o dele. É o primeiro registro. Afonso Borja. Foi o primeiro registro. A família existiu a partir dali? Não, provavelmente já tinha antes, mas foi a partir desse cara que eles começaram a registrar. Ele foi um cara muito estudado. Ele voltou seus estudos, fez faculdade de Direito Civil e Direito Canônico, tá? Na Espanha. Não era Espanha ainda, né? A gente está falando aqui Espanha, mas era o Reino de Aragão. Né? Mais uma vez, né? Reinos divididos, né? Em territórios. Tudo. Reinos divididos, exatamente. Então, essa cidade de Valência, que era de onde ele era natural, no Reino de Aragão. Então, ele fez faculdade de Direito Civil e Canônico. O Direito Canônico era realmente a legislação da Igreja. Isso é bem interessante. O cara ia estudar realmente a legislação, se tornar até, às vezes, um advogado da Igreja. Muitas vezes, os padres, bispos, arcebispos não dominavam tanto o conhecimento sobre a Igreja do que os advogados do direito canônico. Isso é bem interessante. E ele se destacou muito, né, nos assuntos políticos e administrativos ali na paróquia local, e aí ele conseguiu subir na carreira ali, né, conseguiu subir os degraus ali da carreira canônica. Ele foi escolhido para ser secretário do rei Afonso de Aragão, tá? Não vamos confundir, Alfonso Borja é o cara que a gente está falando, e Afonso de Aragão é o rei do Reino de Aragão. Né? E a partir daí a família dele começa a ter mais prestígio. Ele chega até a pegar o cargo de vice-chanceler, que era um cargo altíssimo também, e ficou até como regente do Reino de Aragão quando o rei se ausentava para guerrear. Então o cara se tornou um cara realmente muito importante. Um cara muito importante, e a sua família colheu esse prestígio. Uma das guerras que esse rei Afonso de Aragão foi atrás, né, foi em busca ali de conquista, foi para invadir e conquistar o reino de Nápoles.
O reino de Nápoles ficava na península italiana. Tá? Então, como a gente falou, a Itália era toda dividida e tinha um reino que era o maior deles, que era o reino de Nápoles. Esse rei consegue invadir e conquistar Nápoles, e é justamente nesse momento que ele vai trazer a família Borgia para a Itália. Uhum. Então, Alfonso Borgia, que era juntinho, assim, que era colado com o rei de Aragão, ele se muda para a Itália, inicialmente fica na cidade, nesse reino de Nápoles, que era o maior e mais rico e mais próspero reino da Itália. Importante ressaltar aqui que eu acho que é legal a gente falar como era dividido a Itália. A gente falou da Europa, mas a Itália era mais bagunçada ainda. Porque mais do que o normal. Você não tinha só a principal... Mais do que o normal. Não era igual uma cidade assim que você divide em bairros. Lá você tinha ducados, ou seja, sendo controlado por um duque, que era um título de nobreza, como, por exemplo, o Ducado de Milão, o Ducado de Ferrara. Você tinha os marqueses, que controlavam o marquesado, como, por exemplo, de Monteferrato. Você tinha condados, que era mais comum, né, que são os condes, condado de Santa Fiora, e você tinha ainda repúblicas, que era uma coisa assim muito isso que eu acho que é o mais engraçado, né, que tinha esses territórios ali que meio que eram comandados por um poder monarquista, né, e ao mesmo tempo tinha repúblicas ali tudo misturado, né? Ainda mais pra época, o conceito de república era muito bizarro, né? E aparentemente funcionava, porque algumas repúblicas, eu ia falar algumas cidades aqui, algumas repúblicas realmente funcionavam e se tornavam muito ricas, embora fossem minúsculas, como, por exemplo, a gente já ouviu falar, República de Veneza, República de Gênova, República de Florentina, República de Siena. E a gente com certeza já ouviu em algum momento, por exemplo, os navios genoveses. Então eles eram muito prósperos, apesar de serem pequenos. E aí você tinha todos esses estados na Europa e na Itália, um brigando com o outro, né? E num processo eterno de unificação, que na verdade ficava cada vez mais segregando, né? E aí, voltando aqui para a mudança da família Borgia, eles se mudam para Nápoles e depois eles se mudam para Roma, né, tá? O período em Nápoles não é tão relevante assim na história. Eles se mudam para Roma em 1445, tá? A essa altura, o Alfonso Borgia já era cardeal e ele leva a família dele. E aí nessa família tem uma figura muito importante, que ele tinha um sobrinho chamado Rodrigo. Rodrigo Borgia. Esse sim... Pra quem viu a série já sabe, né? Pra quem viu a série já se ligou no que eu tô falando, né? E aí 10 anos depois, o Alfonso, ele... Eu falei aqui que ele já se destacava nessa questão administrativa, ele era um cara, a princípio, de valores, tá? Tanto que, pelo menos na árvore genealógica, que ele não tinha nenhum filho. Isso é um ponto positivo pra ele, o cara é cardeal. Teoricamente, ele era realmente celibatário, né? E é engraçado... Assim, eu não quero me aprofundar tanto nisso aqui, porque tem muito sobre isso pra gente falar mais pra frente. Mas é até engraçado a gente falar assim, palmas, aí o cara era cardeal e não tinha filho, né? Tipo assim, supõe-se que o clérigo deveria manter o seu juramento ali de celibato, né? De castidade. O cara não deveria ter nenhum relacionamento romântico, né? Mas a gente sabe que não era o que acontecia, né? Tipo assim, era realmente digno de louvor o cara que não tinha filhos. Tipo hoje em dia, né? Honestidade que deve ser parabenizada, né? Igual no outro dia mesmo você tava comentando comigo, mandou um meme de... quando alguém acha um dinheiro na rua e devolve, o pessoal faz uma reportagem sobre, não né? Deveria ser normal, uma coisa que era pra ser, deveria ser normal, né? Enfim, nessa época, essa questão do sacerdote, do funcionário eclesiástico ele não ter filhos, embora fosse uma regra, o cara que realmente seguisse essa regra, ele merecia ser O cara era diferenciado. O cara era diferenciado, E justamente essa diferenciação dele fez com que, 10 anos depois da chegada dele em Roma, ele fosse eleito, tá, no conclave lá dos cardeais. A gente já falou bastante também aqui como é que funciona a eleição de papa, uma coisa muito interessante. Então, em 1455, ele é eleito papa em Roma. Algumas teorias afirmam até que, pelo fato dele ser forasteiro,
né, dele não ser de uma família tradicional italiana, dele ser alguém novo no cenário político, vamos colocar assim, foi até um ponto positivo para quererem votar nele. Porque ele não ia tender a beneficiar aquelas famílias italianas que já tinham mais prestígio. Nessa época já Roma, tinha meio que uma hegemonia, né, entre as grandes famílias ali da Itália, né, entre aspas, vamos dizer assim, né, que ficavam sim. com esse cargo, né, de papa, né, de pontífice, né. Era para, se for fazer um paralelo assim muito muito chulo, mas assim, é tipo, a gente teve... É a família Sarney, não, né, não, do é século quase XV, isso, quase é isso. isso que você fala. Mas assim, aqui no... Também, mas eu ia falar da República do Café com Leite, por exemplo, né, que a gente teve aqui no Brasil, que, porão, faz sentido. São sempre essas duas cidades que vão eleger o presidente do Brasil. Não interessa, dois estados, né, na verdade, não interessa os outros estados, tal, até que veio alguém de fora, né, justamente para quebrar isso, né? Mas não vamos entrar em Getúlio Vargas, né? Pelo amor de Deus. Mas, mas é mais ou menos isso que acontece, né? Quando o Afonso, né? Alfonso Borgia chega. Alfonso, isso. E aí ele muda o nome dele, né? O Papa, quando é eleito, ele escolhe um nome canônico ali, ele vira Papa Calixto III. Tá? Ele não teve muitas polêmicas ao longo do seu pontificado. Ele nem é o alvo, ele nem é a questão central aqui do assunto, mas eu acho que tem algumas coisinhas aqui que são muito interessantes, algumas curiosidades que foram mais relevantes, que foi esse o Papa que perdoou póstumamente a Joana d'Arc. Né, em 1456. Isso é bem maneiro. Que dá um episódio também. Foi ele legal. Que criou que dá um episódio. Não, a gente não falou de Joana d'Arc ainda, a gente não falou de Mulan ainda. Tem algumas personagens muito incríveis que a gente tem que falar. Foi esse Papa também, o Calixto III, que criou o padroado. A gente falou sobre o padroado no episódio sobre a independência do Brasil. Não, da República, perdão, a gente falou da República, da proclamação da República, né? Mas, resumidamente, o padroado era um sistema, tá, entre a igreja e o Estado que beneficiava o Estado. Tá? A coroa podia escolher pessoas para cargos eclesiásticos. Isso acontece aqui no Brasil, né? Que eles vão nominar os líderes paroquiais, que são pessoas muito influentes, principalmente num país sendo colonizado ali, um país em criação. Isso é muito importante, porque cria um vínculo enorme entre a igreja e a coroa. Tá? Uma coisa que era para ser separada, mas enfim, só para mostrar que essas foram as duas grandes relevâncias do pontificado do Calixto III. Mas uma das coisas que marca a família Borgia são as acusações de nepotismo, né? O nepotismo é o quê? É você favorecer um familiar seu dentro de uma função, de um emprego. Por exemplo, é um cargo político, preciso nomear, aliás, alguém aqui para certo cargo político. Eu vou botar meu filho, meu sobrinho, entendeu? Mas tem um cara mais qualificado. Não, mas eu vou botar meu sobrinho, porque é meu sobrinho, eu quero que ele esteja lá. Então, assim, a gente vê muito isso até hoje na política do mundo inteiro, no Brasil tem bastante, né? E essa família foi muito marcada por isso, e isso era um pecado e um crime grave, né? Dentro dessa realidade ali da época, dentro do clero, né? E um cara que ele vai beneficiar logo de cara é justamente o sobrinho dele, o Rodrigo Borgia. Sim, o Rodrigo, ele foi colocado como cardeal desde os 20 anos de idade. Pô, eu acho que pra gente que tem essa imagem mais moderna do cardeal e do papa senhores bem velhinhos... Exatamente. E na época já eram assim. O normal é que fossem velhinhos mesmo na época. Exatamente. E ele coloca esse sobrinho dele, que apesar de ser estudado também, tá? O Rodrigo Borgia também fez faculdade, também é estudado, ele era muito competente na parte administrativa da igreja, mas realmente ser colocado como cardeal, que era... A gente pode colocar que era o segundo, né? Depois do Papa.
tinha o Papa, logo depois eram os cardeais que elegiam o Papa. Então era uma figura dentro da igreja, dentro do cenário político da igreja, muito de grande importância, né? E como eu falei, o Rodrigo Borgia, cheio de intimidade aqui, não, o Rodrigo, o Rodrigo aqui cheio de intimidade, o cardeal Rodrigo Borgia, ele já era muito influente, tanto que ele foi o cardeal enviado em 1469 para aprovar ou desaprovar, né, a união de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Isso é bem legal. A gente já falou, isso é bem legal, cara, que é justamente quando começa a acontecer a união da Espanha como país, né? São esses dois territórios ali que são governados por dois monarcas diferentes e os monarcas se casam, né? Iniciando a união de todo o território ali. E importante ressaltar também que isso também é uma coisa herdada da Idade Média. Essa coisa dos reis quererem a aprovação da igreja é para eles se legitimarem. Sim. Era para eles se legitimarem, porque o discurso durante boa parte da Idade Média era: eu sou rei, eu sou príncipe, eu sou nobre, porque Deus quis assim. E aí se eu tenho um religioso, um papa, um cardeal, um bispo, um arcebispo que seja, fazendo essa demonstração pública de que eu sou esse nobre, eu sou essa pessoa, porra, pronto, legitimei. Ninguém pode ir contra a minha dominação, né? E justamente porque senão você vai estar indo contra Deus. Da unificação da Espanha. Senão você vai estar indo contra Deus. Né? E a gente sabe que a igreja a fé católica já tinha se espalhado por quase toda a Europa e o pessoal respeitava muito essa questão aí. O Rodrigo Borgia também, ele foi, como cardeal ainda, responsável por trazer a Inquisição para a Espanha, aproximadamente em 1480. Isso é bem interessante, como a gente vai ver para frente. A gente falou um pouquinho sobre perseguições às bruxas, né? E a gente, quando fala sobre isso, de perseguição à bruxaria, a gente pensa muito, acho que por causa dos filmes, né, das séries, a gente pensa muito em Idade Média e gente sendo queimada, mas na real, quem perseguiu mesmo as supostas bruxas, né, e não só elas, judeus também, e etc., foi justamente a Inquisição, e eu acho que uma das mais violentas foi justamente a Inquisição Espanhola, né, já depois da Idade Média, já nesse contexto que a gente está falando aqui. Exatamente. Mas vamos chegar logo aqui na série, porque a gente falou tudo isso e não chegamos ainda na primeira cena da série e do filme, que é a eleição desse cardeal Rodrigo Borgia. Né? Teve um papa de transição ali entre o seu tio, que a gente falou, o Calixto III, e a eleição dele, que foi o Inocêncio VIII. Tá? Nem vamos falar dele nesse momento aqui, não é relevante, mas com a morte dele, as famílias, essas famílias proeminentes, que tinham cardeais dentro da Capela Sistina, né, se reúnem para fazer a nova eleição. E é justamente aí que começa a primeira cena do filme, porque você já vê uma certa tensão, o pessoal assim, porra, eu queria ser eleito, mas talvez eu não tenha apoio suficiente, então talvez eu vou apoiar aquele cara ali, que aquele cara vai me trazer algum retorno. Tipo assim, é aquela coisa que não é dita, mas você percebe claramente na cena, um olhando pro outro, aquela coisa... Sim. Não, tanto é que foi o que o Rodrigo Borgia fez, inclusive, depois que o tio dele faleceu. Ele não foi papa logo depois, justamente para ele dar apoio para pessoas que depois o apoiariam, né? Porque já que ele não estava tão forte, é melhor eu apoiar esse cara, porque esse cara vai ficar me devendo depois, né? Então ele foi coletando apoios de vários outros, né? E dizem que o pessoal que ele não tinha um apoio, ele comprou, né? Já vão começar com as acusações que eles sofreram. Já vamos começar acusando aqui o cara, mas na série eu gostei muito, porque eu sempre gosto desse cenário da eleição papal, porque na verdade a gente não sabe como é. A gente falou isso no episódio dos papas, na verdade a gente não sabe o que acontece lá dentro. Né? E aí eles abordam isso de uma forma muito interessante, porque eles teriam ficado vários dias dentro da Capela Sistina, nunca chegam num consenso da votação, não tem uma pessoa não tem a maioria dos votos, e aí o Rodrigo Borgia, isso é muito maneiro, cara, ele vai
pra um cantinho assim, onde tem uns pombos que ele já tinha deixado previamente ali, uns pombos com umas cartinhas que ele manda pro filho dele, pra família dele, que tava lá no palácio dele, né? Porque os cardeais recebiam palácios, recebiam casas e propriedades quando eram escolhidos. E ele manda a cartinha dizendo, tipo assim, ó, você tem que subornar o cardeal fulano de tal, ou você tem que ameaçar o cardeal fulano de tal, porque eles não têm contato com o mundo, eles não saem da capela Sistina até que tenha sido eleito um papa. Então o contato dele com a família, com o filho dele, César Borgia, foi através de pombos. E aí o cara vai lá, vai no condado do fulano de tal, do cardeal, ele leva um monte de ouro e não sei o quê. Aí depois manda outro pombo, né, respondendo, não, ó, tantos quilos de ouro foram ofertados, não sei o quê, pra esse cara. Ele suborna, isso não é sério, né? Ele suborna também com alimentos, porque a comida lá dentro era supostamente muito ruim. Aí eles conseguem fazer com que os cozinheiros entrem com porco assado, com as coisas assim mais saborosas, né? E colocam cartas dentro da boca dos bichos, assim. E dessa forma ele consegue manipular a eleição até que em determinado momento ele tem a maioria dos votos e é escolhido como papa. Aí tem aquela coisa belíssima da fumaça branca saindo, o narrador não, o porta-voz ali dos cardeais sai da sala e fala, habemos papa. Aí ele chega, né, todo com aquela pompa e passa a ser o papa, né, o Rodrigo Borgia se torna o papa Alexandre VI. E uma coisa que eu achei bem interessante, que é retratada tanto na série quanto no filme, é que logo que ele é eleito, o ator que tá representando ali não deixa muito claro uma intenção gananciosa, ambiciosa. Nos dois momentos iniciais, tanto na série quanto no filme, ele tá meio eufórico, assim, tipo, sem acreditar, tipo, caraca, que legal, realmente Deus me escolheu. Principalmente na série, o Alexandre VI da série, ele tem essa coisa meio dúbia, porque ele realmente fica orando, fica rezando, faz ali os cultos ali católicos, ele realmente demonstra ser uma figura eclesiástica, só que ele vai se transformando. Então isso eu achei bacana. A própria família dele, no filme, quando ele sai e vai se encontrar com a família dele, a filha dele, Lucrécia, que era uma menina jovem de 12 anos, ela chega pra ele e fala assim, papai, a gente vai ter um palácio. Tipo assim, essa era a ambição, a ganância da família dele naquele momento. Tava todo mundo muito deslumbrado, ainda era uma coisa muito novidade. A princípio a família não tinha tanta intenção de manipulação como a gente vai ver aqui. Cara, eu tava lendo aqui, eu não sei se isso é real, não sei se você chegou a ler sobre isso também, mas dizem que, assim que ele foi eleito, ele não foi, entre aspas, eu não lembro qual a palavra usada, mas entre aspas, coroado, né? Meio que teve um espaço de tempo assim, e durante esse tempo, assim que ele foi eleito, ele tomou certas medidas muito drásticas, tipo assim, pra provar que assim, ele chegou pra fazer a diferença mesmo na parada. E a gente tem que lembrar que o Papa, ele é um líder não só espiritual e clerical, assim, ele é líder de um território, né? Hoje em dia esse território é minúsculo, né, que é o Vaticano, mas nessa época eram territórios muito vastos, né? Tinha vários territórios. Então ele era um monarca também, né? Ele era um clérigo e monarca. E uma das medidas que ele tomou foi uma caçada contra assassinos, né? Que nessa época o índice de assassinatos ali em Roma e nos outros territórios em volta estava muito alto, e ele mandou caçar vários suspeitos, né? Vários assassinos e matou eles assim de forma exemplar, entendeu? Em exemplar entre aspas, né? Mas tipo assim, botou como exemplo que parece que eu tô elogiando, né? Que eu quis dizer que ele usou como exemplo, entendeu? Isso que eu quis dizer. Então ele matou várias pessoas, mandou matar, né, várias pessoas em praça pública, alguns enforcados, outros queimados, entendeu? Justamente nas praças das cidades onde essas pessoas
supostamente tinham assassinado outros, né? Então, podem ter sido pessoas aleatórias? Muito provável. Muito provável. Se ele queria só mostrar que ele estava fazendo alguma coisa, poderia ser qualquer um. Porque justamente, se você parar pra pensar, eu nem queria me aprofundar muito nisso, mas já estamos pirando aqui, né? Brilha, moleque, brilha, vai lá. Se você parar pra pensar, são muitos assassinos que ninguém consegue pegar. Aí agora que tem esse Papa Novo, de um dia pro outro, pegamos todos. Esquisito, né? Esquisito. Ele teve uma luz, chegou a lista pra ele em sonho com o nome e sobrenome de todos os criminosos. Não seria difícil as pessoas acreditarem nisso na época. Não seria difícil. Não, de forma alguma. Aqui, a palavra que você queria é entronização. Olha isso aí. Ele foi eleito em 11 de agosto de 1492 e a sua entronização foi em 26 de agosto. Tá? Então, realmente, alguns dias ali, foi suficiente, 2 semanas, que todo aquele matar um monte de gente administrativo... Matar gente pra caramba, tacar fogo em um monte de gente... Tacar fogo. Normal. Essa passagem de função é sempre assim: papel, fogo em gente pendurada nas praças, normal, assim, de sempre. Sempre que você é promovido no seu trabalho, acontece esse tipo de coisa. 3 horas eu marquei no alfaiate pra fazer minha roupa papal. Só que vai ter que ser rápido, porque 5 eu marquei a execução em massa dos criminosos da cidade. Eu tenho que comparecer, porque, 58 pessoas para ser queimada, né? Por favor. 58 pessoas, eu não vou prestigiar esse momento. Então, realmente, essa cena, ela é mostrada no filme. Sim. Né? Assim que ele é eleito, ele sai num corredor assim, aí tá o secretário dele, um dos filhos dele, e ele já andando rápido. Vamos matar! De ordem, pá, não sei o quê. E aí, uma das coisas que ele fala é: vamos limpar a cidade de Roma para voltar à grandiosidade da Santa Igreja Católica, não sei o quê, Vaticano. Aí, a cena seguinte, um monte de gente morrendo em praça pública sob o comando da guarda papal. Porque isso aí que você falou é interessante. Eu queria voltar no ponto aqui que você falou, que o Papa, nessa época, se comportava como um monarca. Por quê? Porque Roma, e principalmente a Igreja Católica, ela era proprietária de uma porção de terras. Que isso é uma coisa herdada principalmente lá das cruzadas, que a gente já falou em outro momento aqui. Muitos nobres de diversos locais da Europa ou iam para as cruzadas, na missão da Igreja Católica de reconquistar Jerusalém, ou se eles não pudessem ir guerrear, eles doavam terras. Para quem? Para a Igreja Católica, lá para as ordens militares, etc. Tudo mais. O fato é que, nesse momento da história, a Igreja Católica ela era proprietária de terras. Se ela fosse uma empresa privada, ela seria a empresa privada mais rica do século XV. Entendeu? Então, o Roma, que era minúsculo, se você comparar com o reino de Nápoles, que a gente mencionou aqui, por exemplo, ela era muito pequena, logo não tinha um exército muito forte, na verdade era só uma guarda nacional ali, só que ela era riquíssima. Riquíssima. E o Papa acabava se comportando como monarca, dando essas ordens administrativas e policiais também. Né? Tipo assim, precisava um Papa, que é a autoridade máxima da igreja, que seria um cara que na teoria prega a paz, os ensinamentos de uma religião, né? que agrega e tudo mais, não sei o que. Uma das primeiras decisões dele foi mandar matar um monte de gente, com a prerrogativa de limpar a cidade de Roma do pecado. Então, assim, realmente é bem controverso e interessante, e muito bem representado no filme. O filme eu vou recomendar de novo aqui pra galera que quiser. Pro Kepa Drogzer também, que sei que só viu a série, vai ver o filme também, filme de 2008, muito bom. Se chama Os Borges, filme de 2008. Fácil de achar. Não poderia ter outro nome. Fácil de achar, exatamente. E você comentou dos filhos dele, né? Mas aí, de novo, então esse aqui era diferente do tio, né? Esse foi diferente do Afonso. Esse tinha filhos. Esse tinha filhos. E a grande diferença dele para outros papas ao longo da história é que, apesar dele ter filhos, todos ilegítimos, que, como a gente já deixou claro, ele não poderia ter, não poderia ter filhos, né? Mas ele falava abertamente dos filhos dele. Ah, meu filho, ele dava vem o sobrenome. Cá, minha filha, vem cá. Dava o sobrenome, convivia com eles, né? Eles moravam. A série e o filme abordam isso. Essa informação eu não vou saber se na vida real aconteceu, mas a série e o filme abordam que até a ex-esposa dele, que é a mãe dos filhos ali, morava com eles.
determinado momento da história. Né? Então a grande diferença é que ele, além de ter filhos, ele não escondia. Qual que é o nome dela? Vanosa? Uma coisa assim. É com V o nome dela. Vanosa de Catenei. Na série eles abordam até ela como uma ex-cortesã. Colei. Não, a gente cola muita coisa, né? Se os ouvintes acham que a gente sabe todas as datas e nomes de cabeça... História não é isso. O seu professor do Fundamental fez você pensar isso, estava errado. A história não é isso. Um dos filhos dele, agora indo para a família dele, né? Um dos filhos dele conseguiu bater o recorde dele de ser nomeado cardeal cedo. Né? O filho César Borgia, no filme, na série falados Treasury Borgia, não sei porque eles falam dessa forma, mas é César Borgia. Ele se torna cardeal, é nomeado cardeal pelo pai dele, obviamente, com 18 anos. Tá? Sendo que ele já era bispo de Pamplona com 12 anos. Tá? Com 12 anos ele foi nomeado bispo. E arcebispo de Valência com 15 anos. Então a gente já vê claramente aí, mesmo antes do papado de Rodrigo, um nepotismo, uma simonia fortíssima, né, botando o filho dele nesses cargos eclesiásticos. Você comentou aí da pronúncia diferente, né? É porque esses nomes, cara, eles sempre têm um equivalente em outras línguas, né? Como, por exemplo, esse é o segundo filho dele, né, com essa mulher. Isso. O Papa Alexandre, ou Rodrigo Borgia, ele teve pelo menos 7 filhos. Supõe-se que 8, mas não tem certeza da última. Mas com essa nobre, a Vanosa, ele teve 4. Né? O César, na nossa pronúncia que seria César, né? Foi o segundo. Teve também o Giovanni, que na verdade, dependendo de onde você procurar, você vai ver João. Né? Porque em português é João. Mas é Giovanni, Cesare, Lucrezia e Giofre, né? Seriam os... Joffrey. Que é no original, no italiano... Diretamente na real, do Game of Thrones. Na real não é nem... Olha aí, Mas tem um que é de Game of Thrones mesmo, essa família. Mas assim, não necessariamente italiano, né? Mas se eu não me engano, eram vários... Qual a palavra? Dialetos. Eram vários dialetos nesses diferentes territórios ali da Itália, né? E eles, se eu não me engano, vieram de Valência. Acho que é isso, né? No Reino de Aragão. Isso. Valência no Reino de Aragão. Valência no Reino de Aragão. Então, assim, as pronúncias são muito diferentes de um lugar para o outro, mas assim, pelo menos onde eu procurei aqui, eu achei essa pronúncia que parece mais italiana, na verdade, né? Giovanni, Cesare, Lucrezia e Giofre, né? Se eu não me engano, aqui pra gente seria João, César, Lucrécia e Joffrey, né? Joffrey. Não sei como seria em português. Não! É Godofredo. Lembrei aqui, em português é Godofredo. É verdade. Godofredo. O Joffrey é inglês. Diferente pra caramba, né? Ninguém se importa. O Giovanni, mas você falou que tá isso. Direto. Então, ninguém se importa, mais ainda com esse quarto filho aí, o Joffrey. Ele, na série, é totalmente negligenciado, ele é colocado como uma criancinha, realmente sem importância, e no filme ele já tem mais ou menos a idade dos irmãos, ele convive ali na mesma faixa etária, na mesma realidade etária, mas ele é aquele irmão esquecido, que ele é tão sem relevância que o outro irmão, que é problemático, como a gente vai mostrar, o Giovanni, até na hora de implicar, não implica com ele, implica só com os outros. Ele é tão irrelevante que eu não quero nem perder meu tempo implicando com ele. E esse filho mais velho, o Giovanni, ou João aqui no português, no filme ele é abordado como Juan, justamente por causa dessa origem da língua espanhola que eles têm. E o César, me corrigindo aqui, no que eu falei Treasury, é Césare, né? Então não era tão confuso quanto eu deixei claro aqui, né? quanto eu falei aqui. E esses dois irmãos, eles de certa forma competiam, o César e o Juan, porque tinha muito essa coisa do legado da Idade Média que a gente falou, que o filho mais velho, ele ia ser o herdeiro ali e ele fica como comandante militar das forças que existem ali, né? E o segundo filho é mandado para a carreira religiosa, se torna padre e tudo mais, e
para a carreira clerical, e os demais filhos, de um modo geral, vão sendo usados como moeda de troca em casamentos, né? Para unificar reinos, unificar tropas, sempre no interesse da família ali. E é interessante que o César, ele sempre deixou claro que ele gostava, o negócio dele era aventura, era espada, era brigar, era lutar, e isso é retratado na série, no filme também. A primeira cena do filme, inclusive, é bem maneiro. Tá andando os 3 irmãos, o Juan, o César e o Joffrey, e eles dão de cara com uma família rival deles. Eu não lembro qual é a família no filme, mas são algumas que são citadas, né? Tem a família Colonna, a família Sforza, a família Orsini, a família Della Rovere e outras, né? Mas é interessante que nessa cena inicial, logo, eles já têm um embate com outros jovens de outra família, e aí eles tiram as espadas, né? São todos muito habilidosos, com o florete ali, com a espada, com a rapieira, com a espada curta, e essas outras famílias italianas ficam o tempo todo implicando com os Borgia pelo fato deles serem de origem espanhola. Ficam chamando ele de mouros, né, que era o termo para muçulmano da Península Ibérica. Fica falando chamando eles de símios, né, como se fossem macacos. Fica assim uma coisa bem, bem específica. Eles sofrem esse bem racista. Bem racista, exatamente. Apesar do fato de que o pai deles, o Rodrigo Borgia, apesar de ser aí para eles é um símio, é um mouro, né? Apesar disso, ele acaba se tornando papa. Eu queria falar rapidinho sobre essas famílias aqui, que elas são todas muito importantes, porque além delas existirem até hoje, tá? São famílias que, se você jogar o sobrenome aí no Google, você vai ver brasão de família, vai ver pessoas influentes, empresas com o nome dessas famílias. Quase todas elas tiveram em algum momento um papa, tá? Elas conseguiram nomear um papa que fosse dessa família, como por exemplo Francesco della Rovere, que é conhecido pela construção da Capela Sistina em 1483. Quase todas essas famílias, se não todas, tinham títulos de nobreza, tá? Como a família Sforza, que foram condes de Cotignola, marqueses de Caravaggio e senhores de Castel Arquato, tá? Então elas tinham poder aquisitivo também. Essas famílias tinham forças armadas a seu comando, tá? Forças mercenárias, porque não existia aquele conceito de Estado ainda, com exércitos pertencendo ao Estado. Então eram grupos mercenários pagos por essas famílias, como por exemplo a família Orsini, que mandava muito dos seus jovens ali para serem condottieri nas companhias livres. O condottieri era um cargo de comando nessas companhias mercenárias, né, que iam para a guerra, e muitas das guerras que aconteciam ali na Itália era com essas companhias mercenárias, né? Gênova, por exemplo, utilizava muito aqueles besteiros, né, o pessoal que usa besta. A gente vê muito isso na Guerra dos 100 Anos, o contrato dos besteiros genoveses. Então tinha muito essa coisa mercenária nessas famílias, e eram todas, como eu falei, possuidoras de terra. A família Colonna, se você jogar no Google aí agora, é bem interessante que até os dias de hoje ela é dona de uma das maiores galerias de arte da Itália, chamada Galleria Colonna, né, que é um grande acervo privado de obras de arte. Então todas essas famílias que estavam ali fazendo bullying com a família Borgia, elas revezavam-se no poder. Tadinho deles, né? Elas eram famílias muito ricas, tradicionais da Itália, e elas se revezavam no poder, tanto no papado quanto na questão política, na questão administrativa. E eu achei isso bem interessante porque é retratado no filme e na série também. E esse César, cara, que você citou, você falou que ele tava seguindo os passos do pai, né, de certa forma, né, porque o irmão mais velho, né, o Giovanni, né, o João, foi pro lado militar, né? Ele virou o capitão geral da igreja, né? Um título assim, alguma coisa assim. Isso, não me lembro agora de cabeça. Isso. E o César, ele foi pro sacerdócio, né? Foi ser clérigo também. E ele chegou a ser nomeado cardeal também, né? Bem novo, né? Só que o César, assim como o pai dele, ele era um cara muito mulherengo. Só que ele não conseguia conciliar essas duas coisas, assim como o pai, entendeu? Parece assim que a impressão que eu tenho é que o Rodrigo ele entendia muito bem
a função dele, entendeu? E ele, por mais que na série, que nem você falou, apareça ele rezando e tal, eu já acho que não. Eu já acho que assim, aquilo ali é só na série mesmo. Eu acho que esse cara sempre viu isso como cargo político apenas, entendeu? Faz sentido. Por isso que ele teve a família dele, né, de certa forma, ele teve os filhos, ele não escondeu de ninguém. Normalmente quando o Papa ou um arcebispo, qualquer clérigo assim grande, ele tinha filho e acontecia mesmo, normalmente o cara falava, um sobrinho, tal, entendeu? Se o cara quisesse botar embaixo da asa dele, ele falava que era um sobrinho. E o Rodrigo não. O Rodrigo falou, não, são meus filhos mesmo. Deu um nome pra eles, não, eles são Borgia, entendeu? Tô nem aí. Então ele era meio que bem resolvido com isso. O César não. O César não conseguiu. O César odiava a parada. Odiava. Ele queria o cargo do irmão. Entendeu? Isso supostamente, né? E ele vai abandonar esse cargo de uma maneira meio inusitada. Por quê? O que acontece é que, em dado momento, o irmão mais velho, o Giovanni, é assassinado. Entendeu? E o César, ele vai assumir o posto do irmão. Então, ele deixa de ser um clérigo, né? Ele deixa de ser cardeal e passa a ser... Tira a batina e passa a ser um militar, passa a ser o capitão ali no lugar do irmão dele. Isso vai fazer muitas pessoas acharem que foi ele que mandou matar o irmão, ou talvez ele mesmo tenha matado, entendeu? O Giovanni foi encontrado morto num rio em Roma em 1497. Na série, no filme, eles colocam esse personagem do Juan como um cara extremamente problemático, que faz cagada o tempo todo, que desobedece às ordens do pai, é extremamente mulherengo também, e isso acaba desenvolvendo alguns problemas, pega a mulher de outros caras, e aí vai dando essa deixa para entender que ele deveria ser tirado daquela posição de capitão. Aí justamente quando entra o César, que eles a princípio estão indo para um evento juntos, para uma caçada, né? E tanto na série quanto no filme, o César, ele tem um sombra dele que é meio que um assassino profissional, né? Aí no filme é um cara careca, meio fortão, e na série é um cara um maluco com cara de rato, assim, sempre com um aspecto meio sombrio, e ele tá sempre próximo desses caras, e aí a cena é justamente essa. Irmão, ô César, você não vai vir pra caçada junto comigo? Ele, tô indisposto, dá uma desculpinha esfarrapada qualquer, e no dia seguinte encontram o corpo do Juan assassinado. É muito interessante, porque aí tem algumas fontes históricas que afirmam que o pai abriu uma investigação grandiosa, né, despendendo recursos para encontrar o criminoso responsável pela morte do filho dele. Ele é descrito, ele é representado tendo ficado muito triste pela morte do primogênito dele também, mas que 2 semanas após a abertura dessa investigação, do nada cessa. Não, deu inconclusivo, acabou, não se fala mais nisso, virou um tabu, ninguém fala mais nisso, dando a entender que o César age pelas costas do pai, sempre prezando os interesses da família como um todo, não só o deles, mas que protegendo o pai, ele faz o trabalho sujo. É tipo isso, o César faz o trabalho sujo do pai, e quando o pai descobre, quando o Rodrigo Borgia descobre as ações do filho, ele, né, foi meu filho, não vou poder fazer contra. E é interessante que o César não é o único filho, né, o único dos irmãos que acusaram de ter matado o Giovanni. Existe uma outra teoria de que ele, na verdade, foi assassinado pelo Godofredo. Porque o Giovanni... eu nem conhecia. O Giovanni teria tido um relacionamento amoroso com a esposa dele, né, a esposa do irmão, né? Então, o outro irmão também foi acusado por alguns de ter matado o Giovanni. Então, cara, realmente, assim... Esse cara realmente era problemático. Assim, se tem uma coisa que é certa, é essa, porque tem a teoria de que foi o irmão César, tem a teoria de que foi o irmão Godofredo, e tem a teoria que foram famílias rivais, né? Principalmente a família Orsini, que teria motivos pra matar ele também. Então, assim,
Cara, assim, tinha muita gente que poderia ter matado ele, fica até difícil de Muita saber gente. quem foi. Às vezes até a investigação deu inconclusiva mesmo, né? Era tanta gente na fila, o pai falou, sei lá então, pô, escolhe um aí. Mas eu queria voltar num ponto aqui que você falou, existia uma suposição de que ele teria tido um relacionamento com a esposa do Godofredo, né? O Godofredo se casou com uma princesa de Aragão, do reino de Aragão. Tá, isso já é um detalhe importante, justamente nesse contexto de unificação de reinos, interesses de família e tudo mais. O Papa se comportando como monarca e casando seus filhos e tudo mais. Mas essa questão dessa fornicação desenfreada, dessa... Que palavra a gente pode usar aí? Vamos usar termos chulos aqui. É difícil. Dessa libertinagem aí, incontrolada. Tem um ponto muito interessante que a gente não abordou, que nesse momento da história, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, estava acontecendo o Renascimento, né? Que era um movimento cultural que trazia de volta as ideias da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, e entrava e ficava em conflito com a igreja. Uma coisa era esse lado cultural, da arte, do teatro, da arquitetura, que era extremamente grego, e conflitando com a igreja, que era católica e trazia essas ideias de humildade, de preservação do corpo e tudo mais. O Renascimento trazia um ideal, isso aqui eu anotei, porque eu achei a frase muito bonita. O Renascimento trazia um ideal que era viver segundo a natureza e seus impulsos espontâneos. Renasceu assim a mentalidade pagã com seus costumes devassos, criando um clima de euforia que pretendia exaltar o humano, donde o humanismo. Né? Então, para mostrar que assim, era uma coisa bem pontual também desse período histórico, que com esse renascimento da cultura grega clássica, que prezava muito o corpo, né? Tanto que eles tinham esculturas nus, eles reverenciavam muito a figura humana, atletas correndo pelados, né, em competições peladas, então eles tinham muito esse respeito pelo corpo humano, enquanto a Igreja Católica, de modo geral, queria uma coisa mais recatada, vestimentas maiores para cobrir o corpo, né? Enfim, acho que isso não é novidade para ninguém. E aí tinha esse conflito, e é justamente onde entra o César aí, que ao mesmo tempo que ele era um cara eficiente no seu cargo clerical, ele também queria viver essa parte do renascimento, da festança. Entendeu? Do vinho, ele queria uma safadeza. Ele queria a safadeza, queria a libertinagem. E aí no filme, na série, tem toda uma... como é que eu vou colocar assim? Tem todo um processo dele, né? A princípio ele era um cara não casto, mas que assim, respeitava essa coisa da igreja. Aí quando ele já é cardeal, uma mulher bonita vai lá se confessar pra ele, aí começa aquele clima, não sei o que. Então, tipo assim, ele tem um caminho até que ele de fato se entregue ao desejo carnal, né? Porque ele, entre aspas, meio que respeita essa figura eclesiástica, né? Esse cargo eclesiástico que ele tem. Mas, como você falou, depois da morte do irmão dele, ele assume o posto de capitão da guarda e aí ele tá livre, né? Aí tá livre. Aí não é mais padre, aí não é mais padre, não é mais cardeal, aí tá livre. É até interessante porque vão falar, isso são teorias também, não achei nenhuma fonte histórica que comprove isso, mas vão falar que ele, nas suas grandes aventuras pela Europa, combatendo os inimigos da igreja, ele utilizava uma máscara para esconder as marcas de sífilis que ele tinha no seu rosto. Apesar de ser muito bonito, ele usava uma máscara para esconder isso aí, né? Porque ele teve uma vida de muita libertinagem e acabou pegando essa doença aí. Né? Nessas andanças pela Europa aí, lutando pela igreja, é até bem interessante que o exército particular dele afirmam aqui as fontes que até Leonardo da Vinci trabalhou para ele como engenheiro militar. Sim, eu vi isso aí, cara. Cara, eu achei isso maneiríssimo. E da Vinci odiou.
Trabalhar com ele, pelo que eu vi. Porque ele era descrito como um cara muito cruel, né, cara? Um cara muito, muito soberbo, muito cruel, muito... ele devia ser uma pessoa muito difícil de lidar, cara. Porque é aquele cara que realmente ele é muito eficiente, muito inteligente, mas que ele sabe disso, sabe? Assim, o cara que ele se acha muito, né? E ele era muito rigoroso, muito cruel, né? E eu ouvi dizer isso aí também, que Leonardo da Vinci odiou trabalhar para ele. É importante ressaltar que esse período da história também é o que a gente conhece como Revolução Militar, por causa da introdução das armas de fogo, como mosquetes e arcabuzes, e canhões também no campo de batalha. Isso mudou toda a estrutura de combate, de guerra na Europa. Então, aqueles castelos altos, né, aqueles que a gente vê bem na Idade Média, de cavaleiros e princesas, e dragões, e etc. Então, não tem mais isso porque agora os canhões derrubavam qualquer edificação alta. Então, eles passam a construir fortalezas mais baixas, diminui-se o uso da cavalaria em combate, passa a ter muito mais a figura dos mosquetes e das armas de fogo, e aí que entra a figura de Leonardo da Vinci como engenheiro militar, porque nesse momento estavam construindo muitas coisas, né? Por exemplo, os cercos que eram feitos às cidades fortificadas, se utilizava muito engenheiros para cavar trincheiras, para se aproximar da fortaleza, para colocação de canhões e morteiros e tudo mais. Enfim, só para mostrar que Leonardo da Vinci, como a gente conhece, não era só um artista do bem. Quer dizer, do bem não, podia ter sido do bem, mas ele teve seu lado militar aí participando na campanha de César Borgia. Outra figura aí bem curiosa e bem famosa aí que conviveu com o César também foi Maquiavel, né? Isso. Que é muito conhecido pelo livro O Príncipe, né? E é dito, inclusive, que quem inspirou Maquiavel a escrever esse livro foi justamente o César Borgia, tá? Essa foi a principal inspiração dele. Então, por aí você já vê como é que o cara deveria ser, né? Realmente deveria ser muito, muito desgraçado, né? Pra não dizer filha da puta, né? Para não dizer termos chulos, né, como filha da puta. Mas, cara, isso aí do Maquiavel ter se inspirado nele é bem interessante, porque eles conviveram, eles são contemporâneos, tá? Na época em que todo esse contexto está acontecendo aqui, Maquiavel, ele era de Florença, ele tinha um cargo político, ele era tipo o segundo no comando. Ele era o segundo em comando depois do chanceler, né, de Florença. Então ele era um cara muito importante, em determinado momento da história ele teve um contato próximo com o César Borgia, tipo assim, se conheceram realmente, e cara, eu fui atrás disso. Eu fiquei assim, não, isso aí é sensacionalismo. Maquiavel se inspirou nessa figura específica para criar o livro O Príncipe. Porque, resumidamente aqui pro ouvinte que não sabe quem é Maquiavel ou do que se trata o Príncipe, nessa época surgiram alguns filósofos políticos, como Thomas Hobbes, Rousseau, né, que escreveu o Contrato Social, e o Maquiavel. O Maquiavel escreveu esse livro, que é a principal obra dele, O Príncipe, em que, se você ler, parece que é um manual de como conquistar o mundo. Tá? Se você quiser conquistar o reino do amiguinho, se você quiser invadir o vizinho, utilize essas normas aqui. Então, cada capítulo ele vai falar de uma coisa bem específica, como, por exemplo, um reino que foi comprado com dinheiro, ele é mais fácil de ser corrompido, não sei o que. Então é uma coisa bem técnica, o livro O Príncipe. E aí eu fui atrás, cara, então eu quero achar aonde que ele fala de César Borgia, tá? Do livro, no corpo do texto do livro. E, cara, eu achei. Em mais de um momento, tá? Ele cita César Borgia, assim como outros personagens belicosas desse momento da história. E no capítulo 7, eu fiz uma breve transcrição aqui, para você ver como ele enaltece o César Borgia, né, nas suas palavras. Ele diz o seguinte: por isso o Duque, ele está falando de César Borgia, que era o Duque de Valois. Peraí, deixa eu só ver o Duque de Valois. Se não me engano é isso mesmo, Duque de Valentois, tá? Ouvintes aí, aquela máxima que a gente sempre fala, ouvintes, me corrijam, por favor. Ele era o Duque de Valentois. Valência, não? Por isso o Duque decidiu. Eu peguei esse termo aqui, não sei se...
porque Valência é em português. Mas beleza, ele era duque, tá? Ele tinha esse título de nobreza aí. Por isso o duque decidiu não mais depender das armas e de fortunas alheias. Como primeira medida, enfraqueceu as facções dos Orsini e dos Colonna em Roma, de tal modo que os partidários destes, todos nobres, se bandearam para o duque, que os assumiu como seus protegidos e lhes deu muitas riquezas, honrando-os segundo suas qualidades, com cargos de liderança e governo. Destarte em poucos meses, a antiga lealdade desses nobres se apagou, concentrando-se apenas no duque. Tá? Isso aqui é só uma passagem que você vê que ele realmente está enaltecendo a forma como César Borgia trabalhava na figura do príncipe. Né? O príncipe de Maquiavel. Eu tinha até separado uma parte aqui também, que ele usa o nome dele, inclusive. Isso, então manda aí. Manda aí. Ó, César Borgia foi reputado cruel. Entretanto, a sua dita crueldade reconciliou internamente a Romanha, né? Fê-la coesa, reduzindo-a a um estado de paz e fidelidade. Ou seja, ele tá deixando bem claro que o cara era cruel, entendeu? Mas assim, que os fins justificam os meios. Tipo assim, o cara era cruel, mas, pô, as atitudes dele trouxeram uma coisa boa, entendeu? O cara teve que, entre aspas, teve que ter aquele pulso firme ali mesmo, justamente para trazer ordem, esse tipo de coisa. Disse também que ele era um homem muito bonito e que ele até inspirou, apesar de Leonardo da Vinci não ter gostado de trabalhar com ele, mas inspirou Leonardo da Vinci a pintar o rosto dos seus Cristos nos seus quadros. Tá? Isso aqui talvez seja sensacionalismo. Novamente, estou jogando informação aqui para vocês, não me responsabilizo pela veracidade. Dizem que essa família, eles eram todos muito bonitos, mas até o Rodrigo mesmo, dizem que quando ele era jovem ele era muito bonito. E até o Michelangelo teria ficado com ciúme. E ó, se vocês procurarem, inclusive, os retratos do César Borgia, realmente, assim, faz sentido isso que você falou. Os retratos do César Borgia, eles parecem um pouco mesmo com a representação clássica ali do Jesus branco, né? Que a igreja fazia muito nessa época. E Michelangelo também, que com ciúme de Da Vinci também teria usado as mesmas características físicas de Cristo. Tem até aquele meme, não sei se foi você que mandou, se fui eu que te mandei, ou se ninguém mandou pra ninguém, de um meme de dois fantoches, um representando o Leonardo da Vinci e outro representando Michelangelo. E eles ficam discutindo, porque existe essa rixa, né, entre eles dois, aparentemente, e aí um fica sacaneando o outro, você demora muito pra fazer a sua arte. Aí o outro responde, não, mas me contrataram pra fazer arte, não um centro de salgado, então espera aí, fica sentado aí. Aí o Michelangelo fala, não, você tem que ver a última obra que eu fiz. Aí o Da Vinci fala, porra, deve ter sido mais um homem pelado, né? O Michelangelo, eu pinto anjos, mira esse feito. Esse meme é maravilhoso, eu acho que retrata muito bem essa disputa entre esses dois artistas aí. E não só os homens da família Borgia, mas a Lucrécia, que a gente falou pouco também, né? A filha do Rodrigo Borgia, na série e no filme eles representam ela sendo uma mulher muito bonita, né? E o próprio Papa Rodrigo Borgia gastava fortunas e fortunas para pintar quadros de todo mundo da família dele, né? Ela era uma mulher muito bonita, muito cobiçada, se casou algumas vezes, né? Todos os casamentos arranjados para favorecer a família Borgia. Inclusive, eu acho que essa talvez seja uma das acusações da época mesmo, já existia, que talvez seja uma das mais graves, né? Que as pessoas na época acusavam a Lucrécia de incesto, né? Que ela se relacionava com os irmãos e alguns diziam até com o pai, né? O próprio Papa tinha relações com ela. E no filme, esse filme é de quando? 2006? O filme 2008, é de 2008. Esse filme, ele dá a entender que sim, tá? Tipo, você vê assim, não aparece ela tendo uma relação sexual assim com o pai, mas eles têm uma relação assim de carinho meio suspeita, sabe? Passa dos limites. Toda hora ele fica chamando ela pra sentar no colo dele, fica beijando ela na boca, sabe? Fica dando um selinho na boca toda hora. Umas carícias assim meio sexuais mesmo. Inclusive, esse primeiro casamento que eu citei aqui, com o Giovanni Sforza,
O próprio marido, esse cara, ele teria pedido para cancelar, para anular o divórcio do casamento sob a prerrogativa de que ele descobriu de fato isso aí que você falou, práticas de incesto entre os irmãos ali, Lucrécia e César. E, pô, Isso é interessante porque, em teoria, na verdade, o pai dela, o Papa, tinha pedido o divórcio primeiro, né? Pra poder casar ela com um cara que a gente vai ver ainda aí, acho que você já vai falar em seguida, né? Um cara que é mais importante. E o cara esse Giovanni se sentiu meio desmoralizado, o Sforza, que na verdade até era uma família rival dos Borgia por muito tempo. Ele se sentiu meio bolado com isso, né? E ele viu que, pô, ficaria feio pra ele ficar batendo o pé, insistindo em ficar casado com ela. Ele achou melhor falar assim, não, eu não vou dar o divórcio, não. Eu é que vou pedir o divórcio, porque ela, pô, é incestuosa. Então, assim, provavelmente, nem é verdade, entendeu? Provavelmente ele, o marido, né, que tava tentando difamar ela, né, justamente pra sair por cima na história, né? Eu já vou deixar... Na minha opinião, lógico, né? Não, então, eu vou aproveitar essa deixa aqui para dar minha opinião também. Eu acho que certas acusações graves como essas, cara, tem que ser feitas com muita responsabilidade. Mesmo que a gente esteja falando sobre pessoas que já não estão mais vivas, obviamente, aconteceu há muito tempo atrás. Cara, isso é uma verdade que vai ser carregada por toda a eternidade. Que a família Borgia praticava atos incestuosos. E, como a gente está mostrando aqui, nunca houve comprovação disso. Sim. Né? E hoje... Não, e assim, até desculpa te cortar, mas só para acrescentar, mas eu acho realmente que ele fez isso para difamá-la justamente porque, a princípio, o motivo para anulação do casamento, na verdade, eles queriam anulação e não divórcio. Isso, né? anulação. Isso. Ele queria anulação porque, supostamente, o marido não tinha consumado o casamento porque era impotente. Entendeu? Então, pô, você imagina a posição que o cara ficou. Então, o cara ficou assim, não, o cara quer me fuder, eu vou fuder eles também, pô. Aí quis sair por cima, né? Mas eu acho que no final, cara, das contas, assim, a Lucrécia, pelo menos nesse momento aí, ela meio que é só uma vítima, porque um falou que o outro era impotente só pra ele conseguir casar a filha com outro cara, tipo assim, porque se ela tivesse consumado o casamento, ela não ia poder casar de novo. Sim, não pode. Provavelmente. Né? Aí o cara inventa que o outro não, o outro... aí o cara inventa que não consumou não, porque o cara é impotente. Aí o outro fala, não, mas ela, pô, tá transando com o irmão, com o pai, entendeu? Aí no meio dessas duas histórias aí tá ela, entendeu? Mano, eu acho... É uma situação complicadíssima. Eu acho muito complicado, porque é isso que eu tô falando. Se tornou uma verdade histórica. Porra, qualquer pessoa hoje, não sei nada sobre os Borgia, vai jogar no Google aqui, cara, a primeira coisa que vai aparecer é o quê? Família de assassinos e incestuosos. Porra, é complicado. Vamos só trazer hipóteses de que eles não sejam, hoje em dia... ligado? Não, e assim, pra mulher, cara, é muito difícil, porque hoje em dia surge um boato aí de, aquela menina fez isso, fez aquilo outro com fulano de tal... já tem um potencial de estragar a vida dela, entendeu? Ainda mais se ela estiver numa família muito conservadora, por exemplo, uma família religiosa e tal, já pode estragar a vida da pessoa. Imagina, no século XVI. Entendeu? Assim, talvez, a gente vai ver que, assim, não foi tão pesado para essas pessoas, que eram pessoas muito poderosas. Mas, assim, você imagina o poder destrutivo que tinha uma declaração dessa, principalmente vindo de um homem poderoso, na vida de uma mulher nessa época, no século XVI. O cara literalmente conseguia estragar a vida de uma mulher assim muito facilmente, cara. Sim. Infelizmente. Era possivelmente a fake news do século XV, né? Eu até botei aqui para traduzir aqui para italiano. Notizie false. Notizie false do século XV. Então eu acho que, o pessoal tinha que tomar muito cuidado. Hoje o que se sabe de verdade sobre a família Borgia é isso, que talvez não seja exatamente uma verdade. E aí, realmente, ela tem a anulação desse primeiro casamento,
ela se casa ainda mais algumas vezes, uma com um nobre da família d'Este, que era também muito possuidores de terra ali da região da Itália. E por fim... Esse eu acho que foi o último. Esse foi o último, desculpa. Ela casa com um da família Bisceglie. É porque os dois são Afonso. Os dois são Afonso. Afonso de Bisceglie e Bisceglie. Como falar, eu não sei não, tá? E o outro é Afonso d'Este. Né? Então mostrando essa utilização da Lucrécia como moeda de troca. E aí a série não fica... Lembrando que esse segundo marido foi morto, né? Uhum, Não, e aí a série não fica de bobeira. O segundo marido foi morto, aí na série já colocam... Na série, no filme, né? Já colocam toda uma ideia de que na verdade foi o César, né? O irmão dela que matou, porque na verdade ele tem um amor platônico por ela, né? Um amor que transcende a coisa da fraternidade, essa coisa do incesto. Colocam também na série que a Lucrécia também não era tão vítima assim da história, que esse primeiro marido dela, ela manipula para ele cair do cavalo, que ele gostava muito de caçadas. Aí ela pede pro cavalariço sabotar a cela dele, ele cai, quebra a perna, aí não consegue mais transar com ela, não sei o que. Então mostra que ela também é um pouco vilã, assim, né? Utiliza formas violentas para atingir seus fins, né? E dessa forma eles criam essa imagem de que cada um da família Borgia tem esse lado negro, assassino, né? E é interessante sobre a Lucrécia também que ela é dita como uma pessoa muito inteligente também, tá? Ela, inclusive, é chamada por alguns de papisa, porque a gente já tinha falado antes, num episódio sobre os papas, né, da Idade Média, a gente citou uma suposta papisa, né? A papisa Joana, né? Que na verdade é uma lenda, a gente não tem certeza, não tem comprovação nenhuma de que realmente existe uma mulher. Certeza? A gente vai fazer um episódio sobre isso e aí os ouvintes vão saber a verdade, porra. Mas a Lucrécia também é chamada de papisa porque ela já substituiu o pai enquanto o Papa estava fazendo a viagem para Nápoles. Ela ficou no lugar do pontífice, tomando as decisões dele. Olha só que absurdo, cara. Doideira. Tipo assim, o cara botou a filha bastarda. Tipo, o cara é papa, um clérigo, celibatário, entre aspas, teve filhos. Entre os filhos tinha uma mulher e ele bota justamente a mulher pra tomar as decisões no lugar dele quando ele tá viajando. Entendeu? Pra você ver, cara, que é realmente uma monarquia. Tipo, é como se fosse, sei lá... Assim como a princesa Isabel ficava como regente quando o Dom Pedro II viajava, é a mesma coisa. Exatamente. Ela ficou ali, se eu não me engano, o ano foi 1501, se eu não me engano, ela ficou ali um tempo tomando as decisões. Tem uma referência a essa questão da suposta papisa Joana aí na série. Logo que ele é eleito papa, aí eles falam, não, agora temos que passar pela cerimônia, procedimento de tal. Eu não lembro o nome, era um nome em italiano específico. E aí todos eles vão para uma sala que tem uma cadeira com um vão no meio, ele senta só com aquela veste interna, que é tipo um camisolão, né? Ele senta ali, aí vem um outro funcionário ali, aí molha a mão assim para verificar se ele tem os testículos. Pra verificar se ele é um homem. Então não fui a fundo pra ver se isso aí era só uma coisa da série, se é uma coisa ficcional ou se de fato existe esse procedimento após a eleição do Papa. Mas eu achei interessante porque é uma clara referência a essa suposta papisa Joana, né? Porque nela, obviamente, não fizeram isso, não, e eu descobri que ela não era homem. Nunca mais vão enganar a gente. Nunca mais vão enganar Agora a gente. A gente vai testar. A gente vai apalpar todos os sacos. Todos os sacos papais. Todos os sacos papais. Mas apesar de tudo isso que a gente trouxe, apesar de toda essa competência, esses acordos com outras famílias, outros reinos e principados, a família Borgia ela continuou sendo muito odiada, principalmente por essas outras famílias aqui, em especial a família Della Rovere, que tinha um cardeal que fez frente ao Rodrigo Borgia na eleição. Né? A série representa isso, ele depois sendo perseguido. Né? Esse cardeal Della Rovere ele foge de Roma, o César fica tentando assassiná-lo e tudo mais, e eventualmente vai ser esse cardeal Della Rovere que vai conseguir
ser o próximo Papa, vai conseguir dar a volta por cima, né, de toda essa manipulação, esses artifícios da família Borgia. A morte do Rodrigo Borgia aconteceu em 1503, né, e não se tem exatamente a certeza do que aconteceu. Supostamente ele adoeceu juntamente com o filho dele, o César Borgia. Os dois ficaram muito mal, mas devido à idade avançada... Uma coincidência. Eles estavam em vários eventos sempre juntos, comendo a mesma comida, tomando o mesmo vinho ali, e eles adoecem juntos, né, praticamente simultaneamente. Só que devido à avançada idade do Alexandre VI, do Rodrigo Borgia, ele morre em 1503, né, e a nova eleição para Papa escolhe esse grande rival dele, que era o cardeal Della Rovere. Lembrando que assim, a causa da morte realmente não se sabe, mas as duas teorias mais prováveis são ou malária ou envenenamento, né? Que é bem provável, né? E justamente o filho dele o César, né? Teve sintomas muito parecidos ao mesmo tempo. Então, realmente, poderia ter pegado malária junto? Poderia, né? Difícil, mas poderia. Eu acho mais fácil os dois terem sido envenenados, né? Só que o César sobreviveu. O César teve vários problemas, né? Muita febre, muito vômito e tal. Só que o César tinha 27 anos, o Rodrigo tinha o quê? 70? Ele já era bem mais velho, né? Deixa eu ver aqui, ele morreu com 72 anos. Então, eu acredito que pra mim faz mais sentido eles terem sido envenenados mesmo, né? Só que o pai já era bem mais idoso, não conseguiu suportar, o filho que já era mais jovem conseguiu se recuperar. Exatamente. Eu só queria fazer uma correção aqui, que eu falei que logo depois da morte do César, do Rodrigo Borgia, o Papa eleito foi o cardeal Della Rovere. Antes dele ser eleito, teve um outro Papa que durou só 26 dias. Tá? Por isso que ele nem é contado. Nem é contado, que foi o Papa Pio III, da família Todeschini Piccolomini. Tá? Então ele não teve relevância depois desses 26 dias, porque ele morreu logo em seguida. Aí também não vou entrar em teorias da conspiração do porquê que ele morreu, mas o fato é que depois dele foi o cardeal Della Rovere, Giuliano Della Rovere, que era esse grande rival do Rodrigo Borgia. E o César Borgia, ele se recupera parcialmente da doença e jura novamente, isso é bem representado pelo filme lá, ele preserva a sua lealdade para com a igreja, né? E tem até uma cena dele indo lá, fazendo a reverência ao novo Papa, que é o Della Rovere, e o Della Rovere fala, não, beleza, tá tudo tranquilo, sem ressentimento, aquela treta que eu tinha com a tua família acabou, agora eu sou Papa, tá suave, você vai continuar trabalhando para a igreja, que é seu trabalho, então você vai lá em tal reino para conquistar em nome do papado, em nome de Roma, né, em nome da Igreja Católica. E quando lá chega, o César descobre que era uma armadilha, ele é preso e eventualmente foi assassinado em 1507 em Viana, no reino de Navarra. Né? Então ele tem comprovação de que ele foi assassinado realmente. E esse foi o fim aí tanto do Rodrigo Borgia, o Papa Borgia, quanto de seu filho mais relevante, né? A gente falou dos outros aqui, a Lucrécia, ela permanece, mas também não tem tanta relevância, e o outro filho que eu não lembro nem o nome, porque o filme também faz questão da gente esquecer, também não tem tanta relevância assim. Mas o César Borgia aí, o cara que inspirou o Príncipe de Maquiavel, é morto assassinado em 1507. Porque o pai morreu, aí acabou o poder da família, né? Sim. Exatamente. Acabou o poder ali. Aí eles foram sistematicamente ali acabando com a influência dos Borgia, né? Principalmente esses que eram bastardos, né? Na verdade, né? Exatamente. Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, a família Borgia foi injustiçada? Meu amigo Felipe Sampaio, hoje trouxemos muita coisa legal aqui.
Europa renascentista, saindo da Idade Média, que a gente gosta tanto, né? Cavaleiros, espadas e tudo mais, mas entrando aqui na Idade Moderna. A gente tá falando pouco, inclusive, tá? Sobre a gente tá falando pouco. Vamos deixar essa reclamação aqui. Caros ouvintes, como vocês estão percebendo, a maioria dos nossos episódios são sugestão de ouvintes. A maioria dos nossos episódios é sugestão de ouvintes. Então, por favor, sugiram assuntos que envolvam a Idade Média, que a gente gosta tanto. Senão a gente não vai fazer um episódio de vocês. Brincadeira. Trouxemos muita coisa hoje aqui. Falamos dessa família Borgia, originária da Espanha, do reino que seria a Espanha, né, o reino de Aragão, como eles chegaram na península da Itália, como eles se afirmaram no poder, né, muitas teorias da conspiração, teorias de incesto, teorias de assassinato, muita coisa aqui conspiratória. É o verdadeiro Game of Thrones italiano do século XV, tá? E a minha resposta para a pergunta se eles foram injustiçados é a seguinte. Eu acho que um pouco, tá? Eu não tenho jurisprudência para dizer que tudo que foi acusado contra eles, tudo que foi dito contra eles é mentira. Assim como eu também não tenho jurisprudência para afirmar que tudo foi verdade. Muito provavelmente existia um modus operandi entre as famílias nobres italianas que se revezavam no papado, se revezavam na política da igreja, já existia um modus operandi de corrupção. Essa coisa de o Papa nomear um cardeal da sua própria família, isso era comum. Apesar de proibido, era comum. Então a família Borgia ter feito isso, não, foram os Borgia, nossa, como eles são corruptos. Parece que tudo que os Borgias fazem se torna um pouco grandioso pelo fato deles serem espanhóis, pelo fato deles serem mouros, né, como as outras famílias fazem questão de julgar, de colocar isso numa situação inferior, né? Mas eu acho importante a gente sempre ler, aprender um pouco dos dois lados da história. Eu fiz questão de pegar aqui um texto que é de um historiador cristão, então ele já vai trazer, a gente trouxe aqui a análise fictícia da série do filme, que é extremamente polêmica, porque filme tem que ser polêmico mesmo, mas eu trouxe aqui um texto, um extrato de um texto de um historiador chamado Carlos Castiglione, tá? Ele é doutor da Biblioteca Ambrosiana, ele é cristão, tem uma narrativa cristã, porque eu achei interessante esse texto, que é o seguinte, diz o seguinte: o delito e o vício já não causavam horror, porque se apresentavam cercados de cultura e de encanto. Na política, todo o direito repousava sobre a força. Todas as leis divinas e humanas eram sacrificadas ao êxito. O desprezo da vida tomou o caráter de cinismo. O adultério era uma aventura de família. As cortes dos príncipes estavam cheias de filhos bastardos e ilegítimos. Podia mesmo acontecer que os bastardos e os ilegítimos suplantassem os filhos legítimos nas dinastias reinantes. Naquela época, o papado tomou o aspecto de um principado civil. Fecha aspas. Não abri aspas no início, mas estou fechando aspas agora. Até o termo que ele colocou aqui, principado civil, que é bem repetido lá no livro de Maquiavel, O Príncipe, eu achei bem interessante. Porque, na verdade, esse extrato desse texto está mostrando a realidade que era o Vaticano, que era Roma no século XV. E boa parte do século XVI também. Então, quando a gente escolhe uma família, pega essa família Borgia e coloca eles como autores de vários crimes, poxa, parece que está sendo pontual, sabe? Parece que está sendo nominal, sendo que tem várias outras famílias que claramente, que comprovadamente cometiam alguns, se não todos os mesmos crimes, principalmente a simonia, principalmente o nepotismo, né? Então eu acho que sim, eles foram injustiçados da forma que são representados hoje para nós aqui no século XXI. Porque qualquer pessoa que queira aprender sobre a família Borgia vai jogar no Google, vai jogar no YouTube, a primeira coisa que eles vão saber é que era uma família corrupta, assassina, que praticava incesto. E se isso não for verdade, é uma tremenda injustiça com uma família que vai ser conhecida por resto da eternidade da história humana com esses crimes sobre as suas costas. Então eu acho que o trabalho do historiador tem uma grande responsabilidade para não causar essas injustiças. Então sim, eu acho que a família Borgia foi um pouco injustiçada sim. Cara, eu penso da seguinte forma. Eu acho que assim, se você cometer um crime, mas todo mundo tá cometendo também,
não torna o seu crime menor. Tá? Sim. O nepotismo aconteceu, isso é fato, né? Porque, assim, ele declaradamente tinha filhos que ele botou em cargos políticos muito importantes, né? Então, isso caracteriza nepotismo. Eu entendo também que, de certa forma, muito provavelmente, certas acusações foram feitas por inimigos políticos, né? Principalmente as acusações de incesto, por exemplo. Acusações, a gente não se aprofundou tanto, mas as pessoas acusavam muito... Acusavam não, mas qual é a palavra? Denunciavam muitos assassinatos, né, de rivais políticos que eles poderiam ter cometido. Eu particularmente acho que cometeram, mas não tem como provar. Entendeu? Então poderia muito bem ser boato, poderia ser uma difamação. Assim, de qualquer forma, uma família poderosa assim sofre muito com a difamação, né, feita pelas outras famílias rivais, né? E assim, essa família até continuou por algum tempo, né? Depois a gente vai ver até que a gente não citou aqui porque não era o foco, mas tem até um santo, né, Borgia, depois, né, se eu não me engano eu acho que é bisneto do Papa Alexandre, não tenho certeza, mas é o Francisco Borgia, né? Ele acaba sendo canonizado depois, eu não sei se... Não lembro agora qual é o parentesco, mas enfim. Cara, mas assim, essa família, diferente das outras que você já citou aí, que existem, algumas existem até hoje, né? E que foram influentes por muitos séculos após, essa família não. Entendeu? Então eles conseguiram meio que destruir, assim, essa família foi alvo de outras famílias muito poderosas, né? Então eu acho que não foi exatamente assim que aconteceu, mas, mesmo assim, eu não acho que eles foram injustiçados, entendeu? Eu acho que eles eram, sim, criminosos, essa família era uma máfia, eles eram mafiosos, entendeu? Famosa máfia italiana, né? Que eles... Embora eles fossem espanhóis, mas era na Itália. Isso. E que eles foram responsáveis, sim, por muitos crimes, sabe? Eu tenho essa certeza, né? Então, por mais que, falaram que eles eram incestuosos e não eram, isso é injustiça. Tá bom, é uma injustiça ali pontual, mas eu acho que, assim, no conjunto da obra, eles não são inocentes, entendeu? Então, por isso eu não diria que eles foram injustiçados, né? Pra mim, eles não foram injustiçados. Mas e você que tá ouvindo a gente aí? Qual é a sua opinião? Na sua opinião, a família Borgia foi injustiçada ou não? Fala pra gente. Campos, fala aí pra eles, como é que eles podem falar pra gente? Muito fácil, só entrar lá no Instagram, @resenhaépica. Pode mandar direct pra gente com a resposta de vocês, não tem problema nenhum, a gente quer muito esse contato com vocês. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed, dar 5 estrelas, que isso é muito importante para nossa divulgação. E se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir o feed, não esquece de seguir e curtir também, para a gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Se vocês estiverem ouvindo no YouTube também, agora temos o nosso YouTube, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar aí para os seus amigos, aquele amigo que você sabe que gosta de história, gosta dessas curiosidades, manda para ele que eu tenho certeza que ele vai gostar e a gente vai atingir mais ouvintes assim como vocês. Hoje, em especial, a gente queria mandar um grande abraço pro Luiz Ricardo Mendes, que deu um feedback maneiro pra gente aqui. Ele disse o seguinte: caras, muito bom o episódio 51 de vocês. Senti uma grande nostalgia. Me fez lembrar muitos momentos da minha infância. Melhor que Dragon Ball, somente Cavaleiros do Zodíaco. E aí, pensam em fazer algum episódio sobre? Cara, é complicado. Cara, eu discordo que Cavaleiros do Zodíaco seja melhor. Eu também discordo. Sinceramente. Mas tá deixando a sugestão? Se tiver deixando a sugestão, com certeza a gente faz. A gente vai com certeza pensar em algo especial, um negócio legal aí pra falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. Com certeza é forte. Com certeza é forte. Mas vamos pensar. Mas vamos tentar. Cavaleiros do Zodíaco. Vamos tentar achar aí. Toda a parte de astronomia, não sei, dá pra gente misturar. Tem que achar a história aí. A proposta é essa, a gente ia contar a história de todas as coisas. Todas as coisas têm uma história e a gente procura elas pra trazer isso pra vocês. Mas pode deixar que já entrou na nossa fila aqui, na nossa fila de espera de episódio. Beleza, pessoal? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!
Valeu! Eu achei que era bisneto, o maluco era sobrinho. O que virou santo era sobrinho. Ele morreu um pouco depois. Eu viajei, legal. O cara morreu em 1511, tá ligado? Tinha quase a mesma idade que ele. Não, mas são muitos nomes também, cara. Difícil não contar. É muita gente. Porra, muita gente. Na série mesmo, quem assistiu a série toda, eu tenho certeza que tem personagens que você São não lembra, muitos nomes e muitos crimes. Muitos nomes e muitos crimes também. É isso aí.